Tudo bem com vocês? Amém? Felizes com Cristo? Glória a Deus. Amém. Eu tenho um rogo aqui no meu coração de que o Espírito Santo possa me inspirar a falar da vontade dele aqui. Amém? E que todas as pessoas que tiver contato com esse conteúdo possam ter os olhos do seu coração iluminados pelo Espírito Santo, porque se juntar uma coisa com a outra, nós vamos sair daqui diferente do que entramos. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Queria parabenizar todas as mamães. Vocês têm uma linda missão, de não só aquelas que geraram no ventre, mas também aquelas que geraram no coração. Tem uma linda missão. E que o Espírito Santo dê graça a vocês, dê sabedoria, não só pelo fato de ter gerado, mas também pela formação, pelo cuidado. As mamães aí, as mamães conectadas aí também, parabéns. Amém? Tem alguma mamãe aqui? Levanta o braço assim. Vamos aplaudir as mamães aí presentes? Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Amém. Eu queria abrir um texto da palavra no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 20 e 21. Queria que se pudesse projetar aí, Janálio, por favor. Ruth, capítulo 1, versículo 20 e 21. A minha tradução aqui é a NVT, mas acho que dá para a gente acompanhar. Bom, diz assim, ó: não me chamem de Noemi, respondeu ela, chame de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi, se o Senhor me fez sofrer e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? E agora a gente vai pular para Ruth, capítulo 4, do 13 ao 17. A gente leu o iniciozinho do livro, agora o desfecho dessa história. Ruth, capítulo 4, 13 ao 17. Boaz levou Ruth para a casa dela, e ela se tornou sua esposa. Quando Boaz teve relação com ela, o Senhor permitiu que ela engravidasse, e ela deu à luz a um filho. Então as mulheres da cidade disseram a Noemi, lembra aquela que estava amarga, Mara? Louvado seja o Senhor, que hoje proveu um resgatador para sua família, que esse menino seja famoso em Israel, que ele restaure o seu vigor e cuide de você em sua velhice, pois ele é filho da sua nora, que a ama e que tem sido melhor para você do que 7 filhos. Noemi pegou o bebê, aninhou-se junto ao seu peito e passou a cuidar dele como se fosse seu filho. As mulheres da vizinhança disseram: Noemi tem um filho outra vez, e lhe deram o nome Obed. Ele é o pai de Jessé, o pai de Davi. Queria que você fechasse seus olhos. Eu queria orar a Deus, para que o meu rogo seja corroborado com o Espírito Santo aqui. Você pode fazer isso? Vamos fechar os olhos? Pai, em nome de Jesus, o desejo do meu coração, e eu creio que dos irmãos também, é que a Tua palavra possa nos nortear nessa noite, possa nos alimentar, nos fortalecer. Nós carecemos, nós dependemos totalmente da Tua inspiração. Que tudo que seja falado aqui venha do trono, venha do alto, seja inspirado pelo Teu Espírito Santo, e que todos nós tenhamos os nossos olhos abertos, iluminados pelo Teu Espírito, para que essa verdade ela caia no nosso coração e ela frutifique a 30, a 60 e a 100 por 1. Esse é o nosso desejo. Nós nos levantamos em oração e nós repreendemos
todo e qualquer adversário da tua palavra aqui nessa noite, todo e qualquer sentimento ou qualquer voz que possa vir de encontro à tua palavra, nós repreendemos em nome de Jesus e liberamos esse ambiente aqui para que só a tua palavra seja ouvida pelos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar amém? Bom, o livro de Ruth, ele retrata uma história. A história de um homem chamado Elimeleque, casado com a sua esposa Noemi e pai de 2 filhos, Malom e Quilion. Por conta de uma fome que se instalou na cidade onde eles moravam, que era Belém, eles precisaram se mudar e andaram por mais ou menos 80 quilômetros até a terra de Moabe, uma terra estranha, uma terra estrangeira, apesar de ser uma terra relativamente vizinha, mas uma terra recheada de conflitos com o povo de Israel. E aí eu posso dizer para você que na circunstância da fome e dessa mudança, deixando os seus parentes, deixando a sua história, deixando tudo que tinha para ir para uma cidade distante, ou uma cidade diferente dos seus costumes, eu penso que é um primeiro trauma na vida de Noemi, uma primeira adversidade, uma primeira questão que não era desejada, não foi uma viagem, uma mudança planejada. Há 2 semanas atrás, a gente estava conversando com o Franco, ele contando sobre 2 famílias afegãs que a igreja no Rio está acolhendo, e eles saíram de lá justamente por conta de uma guerra política. E ele está dizendo como desafiante é. Eles falam outras línguas lá e só uma pessoa fala o inglês. A gente quer trazê-los aqui em Cabo Frio em breve para vocês conhecerem essa família, ter um tempo de relacionamento com eles. Mas eu fico imaginando o desafio de uma mudança indesejada. E aqui Noemi passou por isso. Seguindo a história, após essa família se estabelecer na terra de Moabe, eles conseguiram se estabelecer ali, o homem morre, Elimeleque morreu, e agora ela fica só com os 2 filhos, e aí os filhos se casam, o Malom e Quilion se casam, e eu penso que foi o segundo golpe na vida de Noemi, a morte logo dos 2 filhos, já tinha morrido o esposo, e agora morrem os 2 filhos. E após essa morte, como eu já falei aqui, eles se casaram, cada um casou com uma mulher, um se casou com Orfa, outro com Ruth, isso. E aí, após 10 anos de casamento, eles morreram. E esse foi o terceiro golpe na vida da Noemi. Então, a mudança, a morte do marido e agora a morte dos filhos. Noemi se vê só e ela ouve uma coisa: olha, lá em Belém Deus está prosperando de novo. Lembra da fome? Cessou, está começando uma colheita. E aí, ela naquela terra estranha, o que ela decide? Voltar para Belém. E no primeiro momento ela leva as 2, Orfa e Ruth. Levou, só que ali, no meio daquele trajeto, não sei se vocês já leram minuciosamente esse livro de Ruth, elas chegaram a se dirigir à terra de Belém. Mas, no trajeto, ela faz uma proposta: minhas filhas, fiquem vocês aí. Eu não tenho nada para oferecer para vocês. Se eu hoje arrumar um outro marido e engravidar de 2 filhos, até eles crescerem, como? Não é justo com vocês. Fiquem na terra de vocês, voltem para a família de vocês, voltem para os deuses que você adorava. E aí, a princípio, as 2 resistem, elas não querem, elas choram grandemente, a Bíblia diz, e querem seguir Noemi. E ela volta a argumentar: não é justo.
vá, não faça isso. Ela beija, despede elas, mas não tem jeito. E aí, no argumento dela, no segundo argumento dela, que é Ruth 1,13, queria que projetasse aí, Ruth 1,13, diz assim, ó: vocês esperariam que eles crescessem? Ela falando dos filhos que poderia ter, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Essa situação é muito amarga para mim, mais do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então essa era a visão da Noemi. Uma mudança não planejada, a morte do marido, a morte dos filhos, e ela enxergou como o Deus Todo-Poderoso contra ela. Então elas choram novamente, e Orfa, que significa gazela, com um beijo se despede, volta para a terra de Moabe. E Ruth, eu troco o nome das duas toda hora, tá? E Ruth, ela escolhe permanecer com a sogra. Inclusive, o versículo 16 a 17 tem uma das declarações mais belas de unidade da Bíblia. É citada até em casamentos. Eu acho que você conhece, acho que você já ouviu. Versículo 16, que diz assim, ó: não insista comigo para deixá-lo e voltar. Aonde você for, eu irei. Aonde você viver, lá eu viverei. O seu povo será o meu povo, o seu Deus, o meu Deus. Aonde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa, senão a morte, nos separe. Então, Noemi entendeu que ela estava decidida, e assim elas voltaram para Belém. E quando chegou em Belém, o povo da cidade recebeu Noemi e a sua nora. E o povo da cidade recebeu com festa, mas também com curiosidade. Imagina, o tempo passou, anos passaram, e de repente veio aquela pergunta: é Noemi mesmo? E aí ela já fala algo. Ela já chega declarando para aquele povo assim, ó, versículo 20 e 21. A gente acabou de ler lá em cima: não me chamem de Noemi. Respondeu ela: me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Cheia com marido e com filhos, eu parti para Moabe, mas o Senhor me trouxe vazia. Por que me chamar de Noemi, se o Senhor me fez sofrer, se o Todo-Poderoso trouxe essa calamidade sobre mim? Eu não sei se vocês sabem o significado de Noemi, mas é um nome que significa minha delícia, doçura. Só que em determinado momento, ela já não se identifica mais com o nome dela. Me chamem de Mara, porque eu estou amarga. Meus amados e minhas amadas, já que hoje é o Dia das Mães, vamos falar de uma mamãe aqui muito preciosa. Na verdade, de duas mamães, que é a Noemi e a Ruth também. Sobre a Noemi e sobre esse texto, eu sei que ele é muito rico de significados, muito rico de significados. Mas eu queria aqui bater um papo com vocês sobre duas observações que eu faço. E eu creio que é o que Deus está falando ao meu coração, para a minha vida, para a minha edificação pessoal. E eu tomei a liberdade de pegar esse pão e partilhar com vocês hoje. Amém? Vocês desejam isso? Então a primeira observação que eu faço é o valor da perseverança. Há um valor quando a gente persevera. Há um valor quando a gente permanece. E
eu quero dizer para vocês também que há um propósito em toda tribulação que nós passamos. Porém, quando a gente não consegue enxergar a mão de Deus nesse processo, a gente deixa de confiar que o Senhor preside sobre esse processo. Há um risco muito grande da gente não entender que tudo coopera para o bem daqueles que são chamados a Deus. Então nós somos vulneráveis a nos tornar amargos. Romanos capítulo 5, de 3 a 4, eu queria que a janela projetasse aí, por favor, Romanos 5. Foi? Romanos capítulo 5, de 3 a 4. O que Paulo está falando aos romanos? Grava isso, amados. Presta bem atenção. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Por que eu separei esse texto? Porque eu creio que nenhum de nós aqui, nenhum de vocês está aí conectado, e nenhum de vocês que vai assistir essa palavra, ninguém está livre de passar por um tempo de tribulação. Ninguém. Mas é muito importante você entender o propósito disso. E você enxergar a mão de Deus no meio desse propósito. Então, Paulo ele fala que ele se gloriava nas tribulações, porque havia um objetivo naquele processo. As tribulações, elas promoveriam perseverança. E o que eu destaco na vida da Noemi é exatamente isso, o valor da perseverança. Noemi viveu um processo traumático, a gente já descreveu aqui, e em muito se assemelha com a nossa vida cotidiana. Quem de nós aqui, amados, não passa por alguma coisa que não estava esperando, seja uma doença, seja um desemprego, seja um litígio, qualquer coisa, uma briga familiar, um filho que se desviou, tantas tribulações nós passamos, coisas que nós não desejamos, A Noemi passou por isso, ela se mudou sem se planejar, por conta da fome, perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, estava numa terra estranha. Mas, quando nós lemos o livro de Ruth, eu fiz questão de pegar uma parte do início e uma parte do fim, justamente para quê? No livro, a gente vê o final, a gente vê que tem um final feliz, a gente consegue ver no final ali, que essa nora, ela casa com um homem chamado Boaz, que é o resgatador da família, que dá sequência à família dela. Tem um filho chamado Obed, que vem ser o avô do rei Davi, e através dessa família nasceu o nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vê no livro que tinha um final feliz, mas na minha vida e na tua vida, o futuro ainda não está escrito. Você olha e pensa, como é que vai terminar esse negócio? Quando que isso vai passar? Como diz um amigo meu, que horas que isso vai acabar? E aí, muitos de nós não sabemos. Nossa história, nosso futuro não está escrito. E a gente começa a amargar. Exatamente como aconteceu com a Noemi. E por que a gente acontece isso? Porque a gente deixa de confiar no Senhor. Como eu falei aqui, a gente deixa de enxergar Ele nesses processos. Dá vontade até de pegar uns atalhos. Pegar assim uns caminhos assim, para a gente furar esse bloqueio. Mudar logo de fase. Mas não tem jeito. Eu quero dizer para você que a tribulação na tua vida prova o teu fundamento. Grava isso no teu coração. A tribulação
na tua vida prova qual a tua raiz, aonde você está fincado. Vocês lembram de Lucas 6? Que Jesus ele conta aquela parábola das duas casas. As duas casas eram semelhantes. Talvez hoje, casas muito bonitas, com porcelanato, com acabamento lindo, com captação de energia solar, aquela coisa muito linda, muito bonita. Você não conseguia ver a diferença entre as duas. Eram iguais. O problema onde elas foram construídas. Uma foi na rocha, então o fundamento dela estava firme. O outro foi na areia. E veio a tempestade igualzinha para as duas. Uma ficou de pé e a outra desabou. Então quero dizer para você que essas tribulações que você passa, que eu passo, elas provam o nosso fundamento em Cristo Jesus. O que nós recebemos da palavra de Deus. Vocês dizem amém para isso? Vocês creem dessa forma também? Acho que não. Creio ou não? Eu creio dessa forma. Mas esses processos são fundamentais para nos equipar, para nos tornar quem Deus quer que nós sejamos e estar aptos a cumprir a sua vontade. E aí eu queria ler um texto de Salmo 104, 14 e 15. Eu queria que a gente visse junto esse texto. Salmo 104, 14 e 15. É uma promessa. Uma promessa para mim, uma promessa para você. Salmo 104, 14 e 15. Foi? Aí. Fazes o pasto crescer para os animais, e as plantas para as pessoas cultivarem. Permites que da terra colhe o seu alimento. 2 pontos. Está assim ele também? O seu pão. Planta. Aqui está assim, ó. Permite que da terra colhe o seu alimento. Ele vai dizer quais são esses alimentos. O que de fato vai te alimentar. Presta bem atenção. Vinho para alegrar o teu coração. Azeite para fazer brilhar a pele. E pão para dar força. São 3 elementos. O profeta Joel também fala sobre isso. Joel 2,19 diz: o Senhor respondeu: vejam, e eu lhes envio cereal, vinho novo e azeite, suficiente para saciá-los. Há uma promessa de Deus para mim e para você: pão, vinho e azeite. Só que o problema é o seguinte: Deus não prometeu trigo, nem uva e nem azeitona. Ele prometeu pão, vinho e azeite. Só que, amados, para a gente usufruir o produto final, que é uma promessa de Deus para nós, tem um preparo para esses elementos. Não sei se vocês sabem, mas para o trigo virar pão, primeiro ele tem que ser triturado. E depois ele passa pelo fogo. Aí você come aquele pão quentinho. 5 horas da tarde você vai na padaria comer. Ele precisa ser triturado primeiro. O processo do vinho é interessante, porque aquelas uvas precisam ser pisadas. E depois elas ficam um tempo ali paradas, fermentando, até que se forme o bom vinho. E o azeite? O azeite, a azeitona precisa ser prensada. Depois, ela precisa passar por um processo de purificação e de refino. E cada processo desse, se ele for burlado, se ele for adiantado, se for pegar um atalho, o produto final fica comprometido. O vinho pode virar vinagre, tão amargo quanto mara. Então eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Caso os processos sejam burlados, vai comprometer o final. Persevera. Há um valor na perseverança. Sabe por quê? Porque o pão alimenta. Grava isso no teu coração.
O pão alimenta, o vinho alegra, e o azeite trata as feridas, acende a candeia e transfere autoridade. Você crê nisso? O pão alimenta, o vinho alegra, e o azeite trata as feridas, acende a candeia e transfere autoridade. Eu quero pegar emprestado a palavra de Paulo aqui aos Filipenses, no capítulo 1:6. Eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluir. Você crê nisso? Amém? Ele é fiel para completá-la. E meus amados, minha intenção aqui não é ressaltar esse ponto, ficar aqui falando sobre a dor do processo, não é colocar os teus olhos nisso, mesmo sabendo que Paulo fala que a tribulação ela produz perseverança, mas meu rogo aqui é que o Senhor te enche de esperança. Você que está passando por algum processo de Deus na tua vida, está sendo moído, está sendo pisado como uma uva, prensado como uma azeitona, persevera, porque aquele que começou a boa obra na tua vida, ele é fiel para completar. Tua vida está na mão dele, é ele que governa sobre você. Você crê nisso, meu irmão? Amém? Isso é fé. Há um valor na perseverança. Eu só queria te dar um toque aqui, uma dica. Não confunda perseverança com obstinação. São coisas que parecem muito, parecem que são gêmeos. Eu chego aqui às vezes para tocar, é Manu. Hoje é Manu, né? Às vezes é Gabi. Eu não consigo distinguir elas. Confesso para vocês. Eu pergunto: você é Manu, Gabi? A perseverança e a obstinação às vezes se parecem também. Mas se você que está ali insistindo quer saber se é perseverança, faz um teste. Para você persistir, você tem que quebrar algum princípio de Deus. Então não é perseverança, é obstinação. E a obstinação revela um ídolo no teu coração. Mas se você persiste em algo sem ter que quebrar nenhum princípio, o nome disso é perseverança. E aí você já não revela um ídolo, você revela Jesus Cristo. Você crê nisso? Então grava isso no teu coração. Deus não está te chamando para ser uma pessoa obstinada, e sim perseverante. Amém? Uma outra coisa que eu percebo nesse texto aqui. Uma é o valor da perseverança. Outro é o valor do testemunho. E aí agora a gente vai falar sobre Noemi. Vamos falar sobre a nora dela, sobre Ruth. E aí tem um texto de Ruth, capítulo 2, Genali, por favor. Ruth 2, 11 e 12. Ruth, capítulo 2, 11 a 12. Há um poder no testemunho que você dá. Há algo que emana da tua vida quando você anda retamente. Você crê nisso? Amém? Então diz assim, ó. Respondeu Boaz e lhe disse: bem como me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste a teu pai, a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas vieste buscar refúgio. Aquelas duas mulheres chegaram de volta a Belém, e agora elas precisavam se manter. Só que eram duas desprovidas, não tinha salário, não tinha emprego. E essa mais nova, ela foi num campo de um homem que colhia espigas, e ela ficou ali só na rebarba, colhendo aquilo que as pessoas deixavam cair.
É a famosa xepa hoje da feira. Você vai lá no finalzinho. Nunca ninguém aqui foi na xepa na feira, né? Vai no finalzinho para pagar mais barato. Lá nem mais barato era, o que caía do cesto. E aquilo ali ela recolhia para levar para casa. E ela compartilhava com a sogra dela. E ali, aquele homem, olhando, quem é aquela mulher ali? Ah, aquela ali é Ruth, nora de Noemi. Sabe qual é a história dela? A história dela foi a seguinte, e aquelas pessoas contaram a história de Noemi. O testemunho dela foi reverberando, a ponto de chamar a atenção daquele homem. E o final, eu já falei lá no início. Eles se casaram, resgatou aquela família e deu sequência naquela genealogia. Mas, o que de fato foi o testemunho de Noemi? Perdão, da Ruth. O que foi tão assim abençoador daquela mulher? Primeiro, uma mulher moabita que falou aquela frase linda e firmou aquilo que ela falou, mas ela escolheu permanecer mesmo desobrigada. Ela escolheu permanecer sem ter a obrigação de ir. Tem que ir. Vamos. Agora, comigo. Não. Você está liberada. E nessa liberação, eu quero ficar com você. Quero dizer para você o seguinte. Uma palavra hoje, talvez que esteja muito em alta, seja liberdade. Eu sou livre. Já ouviram isso? Eu sou livre. Eu sou livre. Ei, eu sou livre. De fato, o Senhor nos libertou para sermos livres. Gálatas 5:1 diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. O contexto aqui é o seguinte: uma igreja linda na Galácia que estava nascendo. Só que existiam alguns cristãos que estavam querendo judaizar aqueles novos irmãos. Não, tem que comer agora, se abster das carnes, tem que agora fazer isso, fazer aquilo. E aí Paulo chega e fala assim: não, vocês não precisam de nada mais, vocês são chamados à liberdade. Meus irmãos, a nossa natureza tendenciosa aos costumes, ao controle, porém viver dessa forma, além de não retratar a essência de Cristo, promove em nós uma sobrecarga e nos torna pessoas extremamente ansiosas. Não sei qual o pai e a mãe aqui que o filho está ficando adolescente, aí já começa a liberar para pegar um ônibus. Alguém aqui passa por isso? Né? Meu Deus, e agora? Bota o localizador aí, vê como é que tá. Tá onde? Ai, meu Deus do céu. Chegou, filho. Chegou. Esse controle torna a gente ansioso. A gente entende, mas esse controle vai trazendo ansiedade para o nosso coração. Tudo que é controle gera ansiedade para nós. Mas, de fato, somos chamados a ser livres. Mas o mesmo Paulo que escreve aos Gálatas que somos livres, no versículo 5:13, ele diz assim, porque vós, irmãos, fosse chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Quem é livre aqui, levanta a mão. Tem gente presa ainda. Quem é livre assim? Levanta a mão assim: eu sou livre. Você é livre em Cristo Jesus, glória a Deus. Se você está aqui hoje e ainda não confessou Jesus como teu Senhor, você hoje pode provar dessa liberdade. Mas quem já fez isso, você é livre. Mas você é livre, sabe para quê? Você é livre para você ser servo dos seus irmãos. Você é livre para você ter a oportunidade de obedecer espontaneamente os princípios que Deus colocou na tua vida. Você é livre
para você ser escravo de Cristo Jesus. Vocês dão amém para isso? Se a fé nos liberta, o amor nos limita. Não somos chamados para usufruir da liberdade para andar de uma forma carnal. Estava conversando isso com um grupo caseiro na quinta-feira. Perguntei aos irmãos assim: fala aí um princípio. Amor, perdão, submissão. Os irmãos foram falando. Tá. Quem é que é livre? Eu. Beleza. Aí abri esse texto aqui. A tua liberdade, ela te dá, ela te libera de você obedecer os princípios de Deus que você crê? Não. Então, existe um pêndulo muito forte aí. E não há maturidade, não há sabedoria nos extremos. Gravem isso. A sabedoria está no equilíbrio em Cristo Jesus. O Espírito Santo nos equilibra em todo o tempo. Você crê nisso? Você acredita que há um equilíbrio no Espírito Santo? Amém? Nós somos tendenciosos aos extremos. Ora está muito assim, ora está muito assim. Mas o Espírito Santo nos chama para a palavra dele, para o equilíbrio que há na palavra dele. Amém? Queridos, esses princípios do Senhor, eles foram instituídos para que a gente creia nisso. E a gente paute a nossa vida sobre eles. E aí, assim como as tribulações provam o nosso fundamento, a nossa liberdade prova a nossa maturidade. Eu no quartel, antigamente tinha um bebedouro lá, o Guto vai lembrar disso. Então todo mundo botava um copo em cima assim, acabava de beber e botava aquele copo babado. Poxa, eu ficava muito apurrinhado com aquilo, cara. Lembra disso, Guto? Eu era um crítico dessa postura. Só que geralmente tinha gente à minha volta. Eu estava controlado. E de repente, um dia desse, madrugada, que não tinha ninguém me vendo. Pai. Peguei lá, tomei aquela água geladinha e ó. Quando eu dei 2 passos, o Espírito Santo falou assim: ué, mudou o quê? Só porque você não está sendo vigiado, você vai mudar o teu caráter? Caráter é aquilo quando você não está sendo vigiado, quando não tem controle sobre a tua vida. É isso que está dentro do teu coração. Mas aquilo me provocou uma revolução dentro de mim. E eu comecei a pautar minha vida nos princípios, mesmo quando não tem nenhum tipo de supervisão sobre mim, porque eu presto contas ao Senhor. Ele está em todo o tempo comigo, contigo. E isso é o temor de Deus. Você quer ter temor a Deus? É saber que Ele está em todo o tempo te vigiando, olhando para você, na hora que você abre o celular, na hora que você fica sozinho em casa, na hora que você está na rua andando e passa aquela pessoa que chama a atenção. Em todo o tempo o Senhor está contigo. E você tem a possibilidade, porque o Espírito Santo mora dentro de você praticar os princípios de Deus, mesmo sem ninguém te vendo. Você crê nisso? Isso que me chamou a atenção na Ruth, porque não tinha plateia. Estava ela e a sogra dela. Não. Aonde você for, eu vou. Teu Deus é o meu Deus. Se eu morrer lá, eu morro contigo. Só que aquele testemunho no secreto foi reverberando. E aquela mulher, do ventre dela, nasceu um homem que fez parte da linhagem de Jesus Cristo. E a órfã? A Bíblia não fala mais nada. Você acha que ela pecou? Não. Ela foi liberada para isso. Pode ir, vai em paz. Só que ela perdeu a oportunidade maravilhosa de experimentar algo muito diferente na vida dela, assim como a Ruth experimentou. Amém? Para a gente finalizar aqui, eu queria dizer para você o seguinte: já que a gente está falando que a liberdade prova a nossa maturidade, ela escolheu permanecer com a sogra, mesmo a sogra não tendo nada para oferecer a ela. Ela não tinha nada, não tinha um empreguinho, não tinha uma portaria, não tinha uma expectativa,
Não tinha nada. Não tinha status em estar com Noemi ali. Inclusive, ela estava amarga. Não tinha nada para oferecer. Isso é maturidade. Ela escolheu permanecer com a sogra, não tendo nada. Vocês lembram do pão, do vinho e do azeite? Lembra disso? Em determinado momento, amados, eu pensava que esse pão, que esse vinho e que esse azeite era para me saciar. Entendeu, Zé? Era para mim. Eu quero beber o vinho, eu quero comer esse pão, eu quero ser ungido com esse azeite de Dico. Eu acho que quando a gente é novinho na fé, é esse mesmo. Mas quando a gente vai dando uns passozinhos, a gente vai entendendo que nós somos esse pão a ser consumido. Que nós somos esse vinho a alegrar aqueles que estão tristes em Sião. Que nós somos esse azeite para curar as feridas, para acender as candeias e para compartilhar a autoridade. Para mim, a Ruth foi um exemplo de maturidade, porque ela não tinha expectativa alguma na sogra dela, e ela escolheu dar a vida dela para aquela mulher. Vocês entendem assim? Quando a gente pensa assim, que o Senhor está amassando esse trigo aí, triturando esse trigo, é para que você seja pão para alguém, que Deus está pisando essa uva, chamada Leandro Primo, para que eu seja vinho e possa alegrar alguém. Está prensando essa azeitona, espremendo do sumo, para que em algum momento eu possa, a minha história possa curar alguém, ou possa transferir a autoridade sobre alguém, acender a candeia de alguém. Quando eu penso assim, meus amados, a tribulação, ela ganha uma outra dimensão na minha vida. Por isso que Paulo falou, eu me alegro. Eu me alegro nas minhas tribulações. Por causa disso. Porque ele entendia o propósito. Eu queria desfechar aqui, meus irmãos, e orar contigo. Eu queria orar contigo porque o desfecho dessa história aqui, da vida de Ruth, de Noemi, é muito maravilhoso. Elas terminaram resgatadas por Boaz. A descendência delas foi resgatada. A amizade, porque lembra que Ruth significa amizade? A amizade de Ruth trouxe novamente Noemi para doçura. Transformou Mara de novo em Noemi. Como eu já falei aqui, nasceu um filho chamado Obed, que foi a descendência de Cristo. Mas a minha pergunta é: você tem passado por algum processo de Deus? Não precisa levantar as duas mãos. Eu imagino que sim. A pergunta é: o que você está enxergando nesse processo aí? Você está enxergando homens ou está enxergando Deus? Mateus 5,8: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Cada vez que você purifica o teu coração, você confessa os teus pecados, você restaura com os teus irmãos, você vai começando a ver Deus nos teus processos. Mas essa prensa, primo, essa trituração está demais, não para. É porque Deus quer te fazer pão. Maturidade é isso. Se você achou que o evangelho era para você ficar com a vida toda normalzinha, tudo certinho, tudo... Ei, isso não estava nem escrito na letrinha pequena do contrato. Você foi chamado para ser discípulo de Jesus Cristo. Olha para o teu mestre aqui nessa terra. Esses 33 anos que ele passou. O que para ele tinha? Ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. Mas ele deu a vida dele em favor de outros.
Eu não sei se essa palavra está te animando ou está desanimando a ser discípulo de Jesus, mas não existe um outro caminho. A tua maturidade é para saciar outras pessoas. Deus vai levantar essa igreja com uma força maravilhosa, vai restaurar aquela alegria que a gente tinha nessas reuniões aqui. Mas sabe qual vai ser o grande motivo disso tudo, amados? É que outros vão provar da tua vida. O teu vinho vai transbordar, o teu cálice vai transbordar, as pessoas vão beber da tua alegria. Essa carinha de tristeza aí, ó, isso vai passar se você ver Deus no teu processo. Se você se permitir ser pisado como a uva e ficar naquele tempo correto lá, naquele barrilzinho. Ah, mas eu sou muito bom batendo nesse barril. Eu já podia estar sendo usado, profetizando. Ei, você está no barril? É porque Deus está te fermentando no momento certo. Porque você vai ser um bom vinho e vai alegrar as pessoas. Tu crê nisso, meus irmãos? Ah, Papai do céu vai restaurar a gente de uma forma... Vocês não têm ideia. Mas não pensem que é para você ter tudo na tua vida certinho, tudo bonitinho, quadradinho. Eu acho que Deus vai bagunçar um pouquinho a tua vida ainda. Eu tenho essa impressão. Tenho a impressão que as prensas vão aumentar, que as pisadas vão aumentar, que a trituradora vai aumentar, e que assim seja, porque Deus te chamou para ser pão, para ser vinho e para ser azeite. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Eu queria orar com você. Eu não sei qual é o teu conceito de liberdade. Não sei. Não sei o que você tem feito com a tua liberdade. Se você tem usado a tua liberdade para você satisfazer as tuas próprias vontades, esquecer dos princípios que Deus colocou na tua vida, ou se quando não tem ninguém te vendo, você permanece fiel. Agora, sabe qual meu grande estímulo está aqui nessa noite? Vou abrir meu coração para vocês, meus irmãos. Não foi focar se você está aqui amargo. Não foi, não é. Não é focar se você está usando a tua liberdade para você dar ocasião à carne. Também não é meu foco aqui. Meu foco aqui é dizer o seguinte: se você está amargo, Deus quer te adoçar novamente. Se você em algum momento usou da tua liberdade de uma forma equivocada, Deus está te chamando para um renovo. Na simplicidade desse encontro aqui, num dia comum, num pregador comum, Deus está falando com você. Deus está te ensinando o que é maturidade. Deus quer te tirar da tua zona de conforto. Amém? Você pode fechar seus olhos em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. A gente quer orar contigo. Queria que você começasse a orar a Deus. Se Deus falou contigo, está tratando alguma coisa no teu coração, você pode estar chegando hoje aqui pela primeira vez, ou você está aqui há 200 anos. Se Deus está falando contigo, meus irmãos e minhas irmãs, obedece. Se entrega àquele que julga retamente. Você não precisa fazer força. Aquele que te levanta é o Senhor. Aquele que respalda os seus passos é o Senhor. Aquele que te guia para o caminho que você deve andar é o Senhor. Aquele que te ensina o que é útil é o Senhor. Eu quero dizer, eu quero usar dessa noite para reafirmar que Ele segue contigo.